Salve, professor e professora da EBD Jovens! Lição número 7, prostituição, a perversão da sexualidade. Segundo o autor, esta é a segunda lição de 4 lições que nós falaremos a respeito de sexualidade. Bora lá? O texto do dia está baseado em 1 Coríntios 6,12. Abre aspas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A síntese da lição 7, o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Precisamos honrar e respeitar esse templo. Os objetivos da lição 7 é compreender o contexto da primeira carta aos Coríntios, mostrar que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem e conscientizar de que o crente não pode submeter seu corpo à promiscuidade. Vamos para o texto bíblico, 1 Coríntios 6, 12 ao 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Inclusive, isso aqui é o texto áureo. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará todo, tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Belíssimo texto, clássico. Vamos para o comentário do autor. A introdução diz que o sexo foi criado por Deus com um propósito específico: dar continuidade à humanidade, procriação e o prazer sexual no casamento. Contudo, temos visto a deturpação desses propósitos na atualidade. Por isso, estudaremos os ensinos bíblicos a respeito desse tema na primeira epístola aos Coríntios. Essa palavra é horrorosa, né? Podemos falar primeira carta aos Coríntios, isso é naturalmente moderno e não é errado. O apóstolo Paulo, nessa carta, faz sérias recomendações com relação ao uso do corpo. Para entendermos o motivo e a própria mensagem do apóstolo, faz-se necessário conhecer a cultura da cidade e a igreja de Corinto. Assim, será possível compreender a seriedade com que Paulo adverte os crentes para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos para o primeiro tópico, o contexto da primeira carta aos Coríntios. Subtópico primeiro, um panorama da cidade de Corinto. Essa cidade sofreu uma grande devastação em 146 a.C., mas um século depois tornou-se uma grande cidade-colônia, a metrópole da província romana de Acaia. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola, a cidade era sinônimo de riqueza, luxo, alcoolismo, corrupção e frouxidão moral. Uma população heterogênea com mais de 400 mil habitantes. Os primeiros colonizadores eram homens livres, na sua maioria, aventureiros gregos e burgueses romanos. Por ser uma cidade portuária, 2 grandes portos, possuía uma grande prosperidade comercial. No entanto, 2/3 da população era de escravos e trabalhadores.
Na religião se destacava o grande templo de Afrodite, a deusa do amor, onde os fiéis eram atendidos por várias prostitutas cultuais. Eram celebradas grandes festas tidas como sagradas com carnes sacrificadas a ídolos. Segundo subtópico, a comunidade judaica e cristã de Corinto. Vamos ver como é que funciona, o povo, tanto judeu como cristão, dentro dessa cidade. Pagã, evidentemente. Existia na cidade uma sinagoga formada na sua maioria por judeus que foram expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio em 54 d.C. Devido aos conflitos internos entre cristãos e judeus, Paulo trata na primeira epístola aos Coríntios a respeito dos conflitos em relação aos costumes de uma cidade cosmopolita do primeiro século, como, por exemplo, conflitos religiosos, prostituição, viuvez, celibato, fornicação, entre outros. Nessa comunidade valorizava-se a sabedoria filosófica, conhecimento considerado como fonte de libertação humana. Por isso, Paulo procurava conscientizar os cristãos de Corinto de que eles não podiam produzir as desigualdades, as injustiças e as promiscuidades romanas que dominavam a cidade. Subtópico 3º. As epístolas de Paulo à comunidade cristã em Corinto, ou seja, 1º e 2º Corinto. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos 4 epístolas aos coríntios, mas 2 dessas cartas, infelizmente, foram perdidas. 1 Coríntios 5:9 registra isso, 2 Coríntios 2:4, capítulo 7, verso 8. A primeira epístola canônica foi escrita por volta de 55 e 56 a.C. Com exceção de Éfeso, Corinto foi a cidade em que Paulo permaneceu mais tempo, 18 meses, conforme Atos 18, 1 ao 17. As epístolas de Paulo, em geral, eram escritas para tirar dúvidas e orientar pastoralmente as recentes comunidades cristãs entre os gentios. Quando estava em Éfeso, o apóstolo ficou ciente de alguns problemas na igreja devido à grande influência secular e religiosa. Estavam ocorrendo tensões entre judeus e gregos, 1 Coríntios 1, versos 18 ao 31, livres e escravos, 1 Coríntios 7, versos 21 ao 23, questões doutrinárias a respeito da ressurreição, do casamento, dons espirituais, questões morais, éticas, entre outras. Isso faz da Epístola aos Coríntios uma grande fonte de doutrina sistemática para a igreja da atualidade. Bom, o autor apresentou para nós aqui o contexto onde está apresentada a então carta de 1 Coríntios. Vamos agora ao segundo subtópico da lição e a conclusão, porque ele nos levou até isso. Eu imagino que ele vai trazer mais coisas na próxima lição, não nessa, evidentemente. 1. Fazer tudo o que deseja não é liberdade, mas escravidão. 1 Coríntios 6:12. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que poderiam fazer tudo o que bem lhe desejassem em nome da liberdade que Cristo nos dá, sem prejuízo algum na vida espiritual. Eles se tornaram escravos de paixões carnais que dominavam suas vontades e ações. Tal pensamento e atitude eram reflexo da velha natureza incorporada aos costumes da cidade. Assim, os crentes de Corinto usavam de modo errado o que acreditava ser, abre aspas, liberdade cristã, fecha aspas, criando pretextos para legitimar suas atitudes errôneas. Deste modo, práticas pecaminosas como fornicação passavam a ser consideradas comuns. 1 Coríntios 5:1. Fornicação é que é a palavra antiquíssima, que é literalmente sexo entre pessoas que não são casadas. Outro mal a ser combatido na igreja em Corinto era o movimento religioso gnóstico. Eles apregoavam o que se faz com o corpo não o torna impuro, desde que se mantenha o espírito puro. Para eles, o que se faz com o corpo, que é matéria má, não tem efeito sobre a vida espiritual. O gnosticismo imperou até o 3º século, quando surge o maquineísmo. Acreditavam que o corpo em pecado poderia ser redimido por meio de penitências, jejuns, flagelos, mortificações, entre outras formas de castigar o corpo com o intuito de dominá-lo e purificá-lo. Estes foram 2 extremos que revelam a escravidão em que viviam alguns dos coríntios. Ou seja, coisa de gente que tem problema seríssimo, E aí nós temos mais do que problemas religiosos ou problemas necessariamente espirituais, Uma vez que a proposta da liberdade em Cristo é totalmente contraponto a isso. Subtópico 2. Livre é aquele que está em Cristo. 2 Coríntios 5:17.
A argumentação do apóstolo reforma a ideia de que Cristo morreu na cruz para o resgate do nosso corpo, alma e espírito. Aqui ele parte do pressuposto do tridimensionalismo humano. Cuidado com isso. Eu sei que tem muita gente que vai perguntar se eu creio em corpo, alma e espírito, ou se na minha cabeça alma e espírito é a mesma coisa. Eu não estou preocupado com essas questões, irmãos. Aqui o assunto é a questão da prostituição. Vamos focar. A falta de respeito com o corpo, templo do Espírito, torna-o profano em vez de objeto de glorificação a Deus. 1 Coríntios 6,19. Para Paulo, a liberdade é somente para aqueles que estão em Cristo. A expressão, abre aspas, em Cristo, fecha aspas, aparece 86 vezes na carta que lhes são atribuídas. Isto sem considerar expressões análogas como nele e no qual. Subtópico 3º, o oposto de estar em Cristo. Paulo, na Epístola aos Romanos, utiliza uma expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, o estar em Adão. Alguns cristãos coríntios, em nome de uma liberdade equivocada do estar em Cristo, na realidade estavam em Adão, o homem caído, Cristo, o homem ressurreto, enquanto Adão, o homem depravado. Aos coríntios, Paulo afirma que da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Para ele, o estar em Cristo remodela a vida humana em todas as suas esferas e aspectos. 2 Coríntios 5, 17. O novo convertido passa a ser a imagem do próprio Cristo. A nova criatura em Cristo vive de um modo inteiramente novo, em oposição às pessoas sem Cristo. Todos os seres humanos estão em Adão, até que passam, mediante a fé, a estar em Cristo. Em Cristo, descreve a posição da pessoa remida e livre da tirania do pecado. Graças a Deus. Tópico 3º. O cristão não pode submeter o seu corpo à promiscuidade. É uma afirmativa. O corpo, alma e espírito na cultura do Novo Testamento. Eu acho que ele vai mexer naquela questão. Vamos lá. Talvez eu vá mexer isso em outro vídeo. Não vamos mexer nisso agora, porque não é o papel, não é o propósito, não é o contexto, A questão da tricotomia ou dicotomia, Vamos ver, eu acho que ele vai tocar assim. Os gregos desenvolveram uma astrologia especialmente platônica, que era dicotomista. Corpo, parte inferior e má, alma, parte superior e boa. Por outro lado, o judaísmo considerava o ser humano em sua totalidade, ou seja, não se via a alma sem corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. Por isso, na narrativa judaica da criação, o ser humano é visto de forma integral. No Novo Testamento, por influência paulina, prevaleceu o ponto de vista judaico. O apóstolo Paulo, apesar de ser inserido profundamente na cultura grega, preservou a força da antropologia semítica, que via o ser humano como um todo. O apóstolo Paulo recomendava a preservação tanto do espírito quanto do corpo. Nosso corpo somente passa a ser a habitação do espírito quando, pela fé, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. Gálatas 3, versos 1 e 2. Em 1 Coríntios 6, 19, Paulo adverte: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Ele utiliza de forma simbólica o corpo como representante do templo. Quando se refere ao templo, apelava ao imaginário que os destinatários tinham do templo de Jerusalém, com toda a sua representatividade. O templo era o lugar do encontro com Deus, para uso exclusivo de adoração ao Senhor. A intenção de Paulo é que as pessoas com exemplo de templo em mente se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo, santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifícios vivos para o louvor e a glória de Deus. Romanos 12, 1, 2. Deixa eu acentuar aqui que em nenhum momento Paulo coloca que nós somos igreja apenas no singular. Ele coloca que nós somos igrejas simplesmente no plural. Não diz eu sou igreja, mas nós somos igreja. Essa é a mentalidade paulina, Você não é igreja sozinho na sua casa. Você é igreja enquanto corpo reunido, Corpo espiritual de Cristo.
Fecha aspas. Se um campo de atuação do Espírito de Deus é a igreja, esta precisa viver em santidade e liberdade em Cristo, pois não recebeu um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção de filhos. Romanos 8, versos 12 ao 17. Terceiro subtópico, a imoralidade sexual e a igreja. A igreja em Corinto não ficou alheia às práticas imorais da cidade e Paulo se viu obrigado a repreender até um caso de fornicação de uma madrasta com seu enteado. 1 Coríntios 5:1. O apóstolo afirma que nem mesmo entre os gentios havia tal imoralidade sexual, no grego, porneia. Por isso que vem aqui a palavra pornografia, né? Tal relato nos mostra que nem todos os que frequentavam as igrejas estão verdadeiramente libertos. Nenhuma novidade com relação à igreja pós-moderna. No Antigo Testamento, há uma proibição clara quanto à atividade sexual entre um homem e a esposa de seu pai. Levítico 18:8, 20:11, Deuteronômio 22, verso 30. A punição para tal pecado era a morte. A lei romana proibia tal situação, mesmo que o pai houvesse morrido. Apesar de a lei romana proibir, a gente sabe que havia N casos nesse naipe na corte romana. Fecha aspas. Paulo adverte a respeito do perigo das relações sexuais imorais adentrarem na igreja, a comunidade que é o corpo do Espírito Santo. Em uma relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo, 1 Coríntios 6, 13, 15. Para preservar o corpo como templo do Espírito Santo, o crente deve evitar a imoralidade sexual. Bom, o autor colocou coisas bem tremendas, bem polêmicas, bem tabus em nosso meio. Eu não me lembro de ser tratado desses assuntos assim nas revistas, né? Talvez agora por esse novo programa de escola bíblica dominical que tem jovens e classes diferentes para adultos e não uma classe mista, dê liberdade para isso, que é muito proveitoso. Vamos ver a conclusão do autor? Nessa lição aprendemos que o estilo de vida da cidade de Corinto era a imoralidade sexual. Bom, nós começamos a perceber, eu imagino que ele vai ter mais coisas a respeito desse mesmo assunto ainda na próxima. Se bem que ele já tinha falado que essa é a segunda parte de 4, né? O ambiente imoral estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Alguns crentes de Corinto erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendesse com seu próprio corpo, mas eles, na verdade, se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade e à prostituição, dentre outras cositas más, evidentemente. Amado e amada, fica com Deus. Qualquer ponderação, coloca aqui nesse vídeo aqui embaixo para nós. Compartilha, se inscreve. Vamos partilhar essas informações aí, porque é bem interessante. E por favor, quando você der essa aula na sua classe, traz para nós o que aconteceu lá, que eu estou curiosíssimo com a reação dos alunos com o texto e o contexto. Fica com Deus, até o próximo vídeo.